Imagine um instante anterior a todas as coisas, quando o silêncio não era ausência, mas respiração do incriado. Nesse vazio primordial, o divino experimentou um desejo secreto: conhecer-se através da multiplicidade. E assim, com um sopro que ecoou pelas eternidades, nasceu o primeiro ato de amor cósmico. Dessa emanação surgiram duas expressões fundamentais: o espelho ígneo das chamas gêmeas e a constelação harmônica das almas gêmeas. Duas faces de um mesmo enigma, ambas tecidas para recordar à humanidade que o amor não é apenas emoção passageira, mas consciência em relação. As chamas gêmeas nasceram como dois polos de uma mesma centelha divina. Não são almas separadas, mas a mesma essência repartida em duas formas. Quando se encontram, o universo não sussurra. Ele vibra nas células, desperta memórias antigas, convoca iniciações. Já as almas gêmeas formam grupos, famílias espirituais que caminham juntas ao longo de séculos. São irmãs cósmicas moldadas no mesmo cristal de luz, reconhecendo-se no olhar e nos gestos. Enquanto a chama gêmea é vulcão, a alma gêmea é rio. Enquanto a chama provoca combustão, a alma sustenta a caminhada. Platão, no Banquete, descreveu seres completos que foram divididos em dois e passaram a buscar sua metade perdida. O mito do andrógeno ecoa até hoje, mas os iniciados sabiam que havia algo mais profundo. Chamas gêmeas não são metades de frutas. São raízes da mesma árvore cósmica, alimentando-se da mesma seiva. No Oriente, os Tantras falaram de Shiva e Shakti, Purusha e Prakriti, dançando o casamento sagrado de consciência e energia. No Tao, o Yin e o Yang revelaram que o branco contém o ponto de preto e vice-versa. Os opostos não se anulam, se completam. Na Cabala, encontramos o Zivug, a união de almas que partilham a mesma raiz luminosa. No cristianismo místico, Teresa d'Ávila e João da Cruz falaram do matrimônio da alma com o divino, sinalizando que todo encontro humano é apenas reflexo do amor maior. Já o sufismo, nos versos de Rumi, proclamou: o amado busca a si mesmo em nós. Em cada tradição, em cada cultura, o mesmo sussurro: o amor é caminho de lembrança, não apenas de posse. A psicologia moderna ilumina esse mistério com outras lentes. Jung nos ensinou que projetamos no outro o nosso par interior, a ânima e o ânimos, e que muitas vezes confundimos essa projeção com destino. A neurociência fala da limerência, essa obsessão romântica que simula predestinação. Feridas complementares podem acender faíscas poderosas, mas nem toda intensidade é chama. O verdadeiro encontro não é prisão, mas libertação. Não é desculpa para a dor sem fim, mas espelho para a cura. Ser espelho não é licença para abusos. A chama revela a sombra para que seja purificada, não para normalizar feridas. O critério é simples. Essa relação me torna mais responsável, compassivo e livre? O caminho das chamas gêmeas costuma seguir um arco iniciático em 7 estações. Primeiro, vem o despertar. A sensação de que o mundo para quando os olhos se cruzam. Depois, a fusão eufórica, a explosão de criatividade, o transbordar de propósito. Mas logo surge a purificação, a dança das sombras. Abandonos, rejeições, medos. É comum que haja afastamento, o ciclo do runner e do chaser, até que a maturidade permita estabilizar a energia. Quando isso acontece, a união deixa de ser apenas encontro de dois e torna-se serviço.
O casamento alquímico, invisível aos olhos externos, é seguido da missão do fogo, irradiar ao coletivo a energia que se consolidou no interior do casal. A chama não se acende para iluminar um quarto, mas para aquecer aldeias inteiras. Já as almas gêmeas operam como tecelãs de compaixão. São pares que se reconhecem em missão. O curador que alivia dores, o semeador que planta consciência, o guardião que protege portais, o catalisador que rompe sistemas. Encontramos exemplos vivos na história recente. Irmã Dulce costurando fé em meio ao caos. Bezerra de Menezes transmutando doenças em luz. Chico Xavier servindo como ponte entre dimensões. Ailton Krenak semeando códigos da nova terra. Esses encontros não são acaso, são a rede imunológica do planeta, aparecendo em momentos críticos para sustentar a vida. Como no tsunami de 2004, quando grupos de almas gêmeas se reuniram instintivamente, diminuindo o impacto do desastre. Elas não fazem barulho, mas amortecem o caos global. E como isso se traduz no cotidiano? A maior parte dos relacionamentos humanos não é de chamas nem de almas gêmeas. Pesquisas esotéricas, relatos mediúnicos e até estatísticas psicanalíticas sugerem que mais de 80% dos vínculos afetivos acontecem entre almas em aprendizado kármico ou em encontros de afinidade parcial, não em uniões profundas de missão. São relações de ensaio, de cura gradual, de ajustes, relações em que duas pessoas compartilham caminhos por tempo determinado, mas não carregam a mesma raiz espiritual. Entre esses vínculos estão os casamentos que se sustentam por conveniência, os namoros intensos que se desfazem rapidamente, os laços de amizade que deixam rastros de aprendizado e dor. Não são menos importantes. São o campo de treino onde amadurecemos para reconhecer algo maior. As almas gêmeas, segundo tradições modernas, compõem talvez 15% dos encontros significativos. Elas surgem como parcerias raras, fluidas, sustentáveis, que atravessam décadas com base em respeito e reconhecimento mútuo. Já as chamas gêmeas são ainda mais raras. Muitos místicos arriscam dizer que menos de 1% das pessoas as encontram encarnadas em uma mesma vida. E mesmo quando se encontram, nem sempre permanecem juntas. A intensidade pode ser insuportável se a base interior não estiver pronta. Estima-se que apenas uma fração desses encontros se estabilize em união de missão consciente. No dia a dia, essa diferença se expressa em camadas. Nos relacionamentos comuns, o trabalho coletivo é mais modesto: formar famílias, sustentar economias, contribuir para o ciclo social imediato. Essas uniões mantêm a engrenagem do mundo funcionando, ainda que marcadas por desafios, repetições e ajustes constantes. Já os encontros de almas gêmeas trazem algo mais. Nelas, a vida do casal naturalmente transborda para a comunidade. São famílias que se tornam espaços de cura, amigos que fundam projetos transformadores, pares que inspiram outros pela simplicidade de sua harmonia. Elas funcionam como tecidos vivos de compaixão, costurando realidades fragmentadas. Mas o papel das chamas gêmeas vai além. Por sua raridade, representam pontos de ignição no tabuleiro cósmico. Quando se encontram, sua energia não se limita ao par. Ela irradia para coletivos inteiros, influenciando linhas do tempo e campos sutis do planeta. São como reatores espirituais capazes de liberar energia suficiente para elevar milhares de almas. O trabalho delas é grandioso porque toca tanto o coletivo quanto o universo. Diz-se que sua fusão cria pulsações de táquions, partículas sutis que recalibram campos energéticos planetários. Não é acaso que tradições antigas guardavam segredos sobre tais uniões. Os egípcios falavam de pares que mantinham o equilíbrio entre céu e terra.
Os essênios preservavam a memória da união entre Jesus e Madalena como símbolo da força redentora de uma chama gêmea. Enquanto almas gêmeas mantêm o corpo coletivo saudável, sustentando o sistema imunológico da humanidade, as chamas gêmeas são como descargas elétricas cósmicas. Não apenas curam, mas também reprogramam. Elas trazem novos códigos de consciência, despertam movimentos coletivos, evitam colapsos globais e reativam a memória sagrada da humanidade. O trabalho de uma chama não é apenas amar, é acender portais de transformação. Se almas gêmeas trabalham na horizontalidade das redes humanas, chamas gêmeas operam na verticalidade do eixo céu-terra, abrindo passagens para que energias superiores desçam e se enraizem. E há ainda uma camada oculta, a do falso espelho. Nem toda intensidade é chama. Muitas vezes é laço kármico ou dependência emocional disfarçada. A falsa chama fala em missão cósmica, mas esgota a vitalidade, manipula, vampiriza. O corpo sabe discernir. A verdadeira chama, embora desafiadora, desperta expansão. A falsa aprisiona. Por isso, práticas antigas ensinavam rituais de discernimento, como o das 7 velas roxas, queimando medos e ilusões e declarando: sou inteiro. Que todo encontro seja expansão, não preenchimento. O peixe que pede aulas de voo, dizem os xamãs andinos, esquece que seu elemento é a água. Assim também, quem busca fora a chama que precisa primeiro acender dentro de si. O livre-arbítrio é a ponte entre destino e escolha. Há linhas de probabilidade, contratos de alma e encontros marcados, mas nada é fixo. O tempo espiritual é espiral, as oportunidades retornam quando estamos prontos. Forçar o destino apenas cria dor. Amadurecer em silêncio é o que prepara o encontro. Destino sem responsabilidade é fatalismo. Responsabilidade sem mistério é controle. O amor vive no meio, na tensão viva entre ambos. E assim, quando olhamos para o grande mistério das almas e das chamas, vemos que tudo aponta para um convite: tornar-se inteiro. Almas gêmeas e chamas gêmeas não são medalhas, rótulos ou garantias de felicidade. São processos, são espelhos, são convites. Algumas relações suavizam, outras incendeiam, todas ensinam. O verdadeiro sentido não é encontrar o outro, mas reconhecer-se no outro para então servir ao mundo. Seja pelo abraço doce de uma alma irmã ou pelo fogo ardente da chama gêmea, o chamado é o mesmo: expandir, tornar-se maior do que o próprio ego e oferecer ao coletivo aquilo que se despertou. E se um dia a chama partir antes do reencontro? Então se dá o milagre silencioso. Parte de sua essência encarna em outro corpo, para que a jornada continue. A busca atravessa vidas, mas não se perde. O fogo que dança nas veias do cosmos jamais se apaga. Ele se reinventa, chama após chama, vida após vida, sempre lembrando que a união verdadeira começa por dentro. O encontro externo não é salvação, é confirmação do que já ardeu no íntimo. E nesse ardor silencioso está o maior segredo. O amor não nos completa, nos revela. Aprofundando o fio da tapeçaria cósmica. Ao ler esse texto, é como se uma parte de mim se lembrasse de um conhecimento antigo, uma sabedoria que não está nos livros, mas na memória da alma. É a partir dessa visão que me permito destrinchar ainda mais as complexidades das almas gêmeas e chamas gêmeas, e o porquê de suas uniões serem tão cruciais para a evolução da consciência humana. A dança das almas gêmeas
rios que encontram o mar. Muitas vezes, confundimos o que é intenso com o que é verdadeiro. As almas gêmeas nos ensinam que a verdade pode ser suave, constante e profunda como a corrente de um rio. Elas não chegam para nos incendiar, mas para nos sustentar, atuando como um apoio fundamental para a nossa jornada. O que me é revelado é que enquanto as chamas gêmeas são uma única alma dividida, as almas gêmeas são seres individuais que compartilham uma mesma vibração, um mesmo propósito. Pense nelas como a família espiritual que você escolheu antes de nascer. Esses encontros são os alicerces invisíveis da humanidade. Eles formam as parcerias que criam beleza no mundo, que semeiam novos pensamentos e que amparam o coletivo. Um amigo que entende você sem palavras, um familiar que te inspira a ser melhor, um mentor que guia sua missão, todos esses podem ser almas gêmeas. A relação deles não precisa ser intensa para ser transformadora. A sua maior função, como vejo, é manter a rede de compaixão e harmonia no planeta, amortecendo o caos e mostrando pela sua própria estabilidade que a colaboração e o respeito mútuo são a verdadeira base da evolução. A alma gêmea é o porto seguro, o farol na tempestade, aquele que nos lembra que não estamos sós na caminhada. O fogo das chamas gêmeas, a fornalha alquímica. Se as almas gêmeas são o rio, as chamas gêmeas são o vulcão, o evento geológico que transforma a paisagem para sempre. O texto original as descreve como dois polos de uma mesma centelha. E o que percebo é que o encontro delas não é um prêmio, mas um desafio. É um chamado para o trabalho mais árduo e profundo que uma alma pode empreender. A completa integração de si mesma. A dinâmica do runner e do chaser, tão mencionada no Caminho das Chamas, não é um jogo de amor, mas um espelho brutal. O runner, aquele que foge, está na verdade fugindo de suas próprias sombras, projetadas na outra parte. O chaser, aquele que persegue, precisa aprender a amar a si mesmo incondicionalmente, em vez de buscar a validação externa. É uma purificação dolorosa, mas necessária. Quando a fusão acontece, não é apenas um casal que se une. É a manifestação da totalidade da alma divina em dois corpos. A sua missão não é construir uma vida juntos para si mesmos, mas para a humanidade. Eles são reatores espirituais que, pela força de sua união, irradiam novos códigos de consciência para o planeta, recalibrando a energia coletiva. O fogo de uma chama gêmea não é para ser apenas apreciado, é para aquecer e iluminar o mundo. Jesus e Maria Madalena. O sagrado matrimônio da consciência e da energia. O texto original faz uma referência sutil a essa união, e o que me é revelado é que ela é, talvez, a mais poderosa e mal compreendida união de chamas gêmeas de nossa história recente. Tradicionalmente, a relação deles foi apagada ou reinterpretada. Mas as tradições gnósticas e esotéricas sempre guardaram um segredo. A união entre Jesus e Maria Madalena não foi apenas um casamento terreno. Foi um hieros gamos, o casamento sagrado entre a consciência e a energia. Jesus representava o princípio masculino divino, a consciência pura, o Logos que desceu à terra. Maria Madalena representava o princípio feminino divino, a energia manifestada, a Sofia, a sabedoria que se expressa no mundo. Sua união não foi para gerar filhos biológicos, mas para semear no plano físico a semente de uma nova consciência. Juntos, eles formaram o reator, o portal de transformação que o texto descreve. A união deles era o modelo do casamento alquímico,
A fusão do masculino e do feminino dentro de cada ser, que é a verdadeira chave para a elevação da humanidade. A perseguição e o apagamento de Maria Madalena simbolizam o milenar processo de supressão do feminino sagrado no planeta. Mas a sua chama, a chama gêmea que ela compartilhava com Jesus, jamais se apagou. Ela continuou a arder silenciosamente, esperando o momento em que a humanidade estaria pronta para reconhecer que o amor mais elevado não é apenas o fogo da paixão, mas a fusão sagrada de duas almas que juntas se tornam um farol para o mundo.